E para quem achava que as eleições já tinham acabado, estamos aqui de novo para comentar o segundo turno das eleições com os nossos comentaristas mais que topados aí. Vamos falar sobre tudo dessas eleições e o resultado do primeiro turno também. Muito bem-vindos novamente, boa noite, tudo bom com vocês? Tão felizes? Muito. Tô achando que vocês estão tristes, velho. Eu estou triste, né? Na verdade, com o resultado do lado de São Paulo, não me animou muito não, mas vida que segue, né? São Paulo não vai ter mais Pablo Marçal não, né? Que ele disse, né? Vai não. Ele é tão vingativo, né? O que vocês acham? A primeira coisa que ele disse, não, São Paulo pode ficar tranquila, que não sou mais candidato por São Paulo. Não, eu achei ele bem coerente, né? Porque ele firmou que tinha, desde o início vinha falando, que não apoiaria corruptos, né? Não apoiaria Nunes. Então ele permaneceu fiel, né? O que ele falou. E ele falou o seguinte, não votaria em Boulos, mas não falou também que apoiaria Nunes. Mas ele deixou um recado, né? Então acredito que o que nós estamos acostumados a ver é que no primeiro turno um ataca o outro, um ataque, chama de bandido, e no segundo turno tudo muda, né? Tudo é amiguinho. E o Pablo Marçal, ele mostrou que coerente. É coerente. Um cara que eu dou meu ponto a ele, porque foi um cara que manteve a sua palavra. Ele libera os eleitores, inclusive hoje, na data de hoje, para votar em quem quiser, né? Exatamente. Ele diz que não apoia nenhuma das partes, inclusive faz um cálculo que ele diz que Boulos vai ganhar. Ao contrário de todas as pesquisas eleitorais que apontam Nunes em primeiro lugar e dos analistas políticos que falam que o voto do Pablo Marçal vai se transferir para o Nunes. O Nunes, que é atual prefeito de São Paulo, né? Assim, Rodrigo, hoje é um pouco difícil e delicado nós falarmos de urnas eletrônicas, né? Mas vimos aí 2022, né, eleição presidencial, que até hoje né, tá engasgado em milhares de pessoas aqui nessa eleição, né? A falta de transparência que não deixou com que o povo de fato tivesse a certeza, né, uma coisa que ganhou na urna, então ficou uma coisa muito vaga, distante, né, de transparência. Mas acredito que em São Paulo, né, eu acho que o Nunes leva. O discurso do Marçal eu olho bem na linha, né? Que é aquela questão do em São Paulo eu não vou, mas isso abre margem para que ele possa agariar qualquer cargo, né? O Saulo, antes de agariar seu comentário, eu queria lhe pedir uma justificativa para o nosso ouvinte que na apuração das eleições, onde é que você estava? Você estava com quem? Você estava trabalhando muito? O que é que você estava fazendo, meu amigo? Encheu o bolso de dinheiro? Não, tô fora. Tá fora? Tô fora. Você aqui é da turma do certo. Onde que você estava, meu amigo? Conta a verdade. Tô sabendo que o interior teve caixa preta lá, né? Oxi, caixa 2 lá. Deus o livre, olha. Isola. Estava em Atalaia, Alagoas. Sentimos sua falta, meu amigo. Atalaia, Alagoas. No pico da audiência, deu 700 pessoas aqui e a gente queria estar com você, velho. Eu ainda mandei até mensagem no WhatsApp. Olha, lembre-se disso. Mas foi muito top, velho. Foi muito top. É porque você estava vivendo na pele lá, né? Apuração junto com a sua galera lá, né, velho? Isso. Porque o clima de política no interior é uma festa, tá entendendo? É um evento, é um feriado. Pessoas que têm a cidade materna, elas migram para suas cidades, aí nisso encontram família, tem gente fazendo festa, tá entendendo? Acho que marcam até casamento e aniversário dela política. Mas foi bom. Atalaia, Alagoas. Todo mundo ficou feliz ou teve um lado que não ficou muito meu lá? Irmão. Tem muito tempo de podcast pra gente comentar. O que é que eu começo agora? Começa aí, velho. Pronto. Atalaia, Alagoas, Cecília Hermann ganhou de um jeito que eu acho que nem ela esperava. Qual foi o percentual? 85%. Caramba. Foi 80 e pouco. Ela ganhou com 19 mil votos.
né? A porcentagem é 19 mil votos com 2 mil de cada um dos candidatos, né? O que é que acontece? O interessante é que essa propaganda em cima da vitória dela já estava lastrada até na própria oposição, tá entendendo? Aí ficava aquele negócio, ela vai ter quantos votos? A vitória dela vai ser de cima de quantos votos? Isso é assunto para bolões, né? 19.600 votos, 79,95. E... O segundo colocado, Maurício Tenório, com 9,88% dos votos válidos, com 2.423. Uma diferença de quase 17 mil votos aí. Pois é. É muito voto mesmo. É muito voto. Aí o que é que acontece? Ela só fez carimbar o que ela pregava. Aí o que eu queria colocar hoje em discussão foram os discursos dos vereadores da última terça-feira, né? Porque E foi eu ouvi um pouco. Ela botou quente lá, né? A menina, né? A vereadora. A Laís Melo. Botou quente lá, rasgou o verbo que destruíram a vida dela particular, Instagram dela. Que foi aquilo, velho? O negócio, a política lá tá pegando fogo mesmo, né? Tá. Lá a gente tem não só a Laís Melo, porque assim, a Laís Melo ela é filha da Cida Melo, né? Que são pessoas que fazem parte da política municipal há muito tempo. Reeleita, né? Com 994 votos. Pois né? Pelo MDB, né? Pois é. Ela tem projetos sociais, né? Ela usou a mídia social, né, junto com o legado que a mãe já tinha deixado politicamente, para conseguir essa caminhada, né? E foi eleita foi na última com uma quantidade exponencial de votos. Só que o interessante de estar lá é, como eu falei aqui em podcasts anteriores, não é só lá, né? Diversos interiores. Junta-se o pessoal, né? Porque o Juninho é meu amigo aqui, mas lá ele é político, tá entendendo? E às vezes por causa de uma rixa que eu tenho com ele, eu vou me candidatar também. Não que seja o caso da Laís Melo, né? E isso faz com que o ambiente político do município ele realmente se torne caso de família, caso de briga, tem rixa, tem tudo, véio, tem tudo lá, tem tudo. Aí foi muito bom. Galera, 15 capitais do Brasil vão ter segundo turno. Eu vou falar aqui para vocês a cidade, vocês escolhem uma pra gente comentar. Nós temos Aracaju, Curitiba, Natal, Belém, Fortaleza, Palmas, Belo Horizonte, Goiânia, Porto Alegre, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, João Pessoa, Porto Velho, Cuiabá, Manaus e São Paulo. São Paulo a gente já comentou. Qual que vocês querem comentar? Tem alguma específica aqui? Eu vou ficar com Curitiba. 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 Curitiba lá. Esse Juninho, eu consigo ler o pensamento dele. Os candidatos Eduardo Pimentel, do Partido Social Democrático, e Cristina Graeme, né, do Partido Mulher Brasileira, PMB, vão disputar no dia 27 de outubro o segundo turno da eleição para a disputa de Curitiba. Está tendo uma polêmica muito grande em Curitiba em relação ao apoio, né, que inclusive uma ruptura com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que não declarou apoio à base aliada dele. Ele está apoiando a Cristina, né, Juninho? Como é que você vê esse comportamento? Rodrigo, no início, né, primeiro turno, Cristina foi bem parecido com o Marçal, né? Era uma jornalista, né, que luta, né, as mesmas bandeiras nossa, né, da direita, e conservadora, patriota de verdade. E ela começou essa disputa, né, também sem apoio, né? Tanto a Cristina como o Pablo Marçal, o Valdemar fechou as portas do PL. Você sabia disso? Tudo mais ou menos ouvindo essas conversas aí nos bastidores. Fechou as portas do PL, né, não deixou, e ela seguiu, né? Então provável que no primeiro turno houve muita polêmica,
porque o presidente não apoiou, né, Cristina lá em Curitiba. E isso daí gerou também uma brava discussão, né, na direita, porque não apoiar uma mulher que vinha sempre, né, lutando aí arduamente, né, e ficou de fora. Mas agora no segundo turno, né, vimos aí que já houve uma reviravolta, né? O presidente agora está apoiando o ex-presidente. Será que ele tá voltando a tomar a identidade dele de um cara independente? Porque ele, nesse... Aqui eu vou falar para os bolsonaristas de plantão, e aí eu vou tomar um pouco o lado de Silas Malafaia, que rompeu durante uma semana aí com o Bolsonaro. Vocês viram o vídeo ele atacando o Bolsonaro. Mas realmente, Bolsonaro ele teve postura de esquerda. Bolsonaro teve postura, o presidente da direita teve postura de esquerda nessas eleições. Olha, Rodrigo, eu sou bolsonarista, aí não nego, né? Voto nele, votei nele, se candidatasse eu votaria novamente. Mas infelizmente Bolsonaro se mostrou nessa eleição, principalmente, um cara que ele ficou em cima do muro, né? Ele não demonstrou uma segurança, né, para os seus eleitores. Não representou o eleitor, não né? representou o eleitor de verdade. O eleitor, né? dele que se criou, né? A identidade, eu também né? achei. Porque bacana você tá pensando assim. né? E assim, tem que ser realista, né? Nós votamos naquele Bolsonaro que em 2018, né, chegou com aquele rótulo de lutar pela família, pela liberdade, de não se aliar com corruptos. Tinha uma brecha na Constituição que deixava, depois foi vista pelo Supremo e negada por causa do movimento bolsonarista, acredito eu, a pessoa se candidatar à presidência da República sem ter um partido, sem representar um partido. E Bolsonaro tenta, na época, antes de se filiar ao PL, quando ele é expulso do outro partido, que eu não lembro qual foi, ele é expulso, ele deixa o outro partido, ele tenta fazer um movimento para se candidatar sem partido, para mostrar que ele não representava uma ideologia de outras pessoas. E aí nasce esse movimento bolsonarista a partir disso. Ele representava um movimento independente que queria brigar por uma ideia, um conceito que era suprapartidário, né? Não era uma coisa de filiado, nem de um conceito, nem de uma escritura, né, de que os partidos têm, né? Um manual. Exatamente. Então, Bolsonaro ele chegou com esse rótulo de antissistema, né? Foi por isso que ele ganhou a atenção, né, da população brasileira, porque nós estamos cansados desses políticos aí, né, que fala e quando chega lá, né, se rende, né, todas as benesses, né, todas as coisas boas, né, que os partidos vão oferecer ali. E o Bolsonaro chegou, né, justamente porque nós estamos indignados, né, com essa política nossa. Mas infelizmente agora nessas eleições ele demonstrou de fato um cara, né, que ele como que se ele não lutasse mais, né, por essas bandeiras, né, por essas pautas. Bom, apesar disso, numericamente a direita cresce no Brasil, elege pelo PL 520 e tantos prefeitos, em detrimento do PT, que elege 200 e poucos prefeitos. Ô Rodrigo, eu queria dar uma ressalva aí, que uma questão que eu tenho na minha própria mente. Será que em todo partido de direita, todos os integrantes são pessoas que pensam como a direita? Apesar, né, Saulo, que nós não temos partido de direita, né? Não a verdade tem. é essa, né? Mas a ideologia por si só, ela leva a isso. Tá entendendo? Não, eu entendi a pergunta dele, porque assim, é coisa que a gente discutiu aqui nos outros podcasts, inclusive coisas que eu questionei, inclusive Léo Dias aqui, que antes era presidente do PL, né? O PL, ele próprio assume aqui na entrevista que o PL tá cheio de gente infiltrada, né? Elegeu aí mais de 10 vereadores pelo VS, se não me engano, 11 vereadores. Eu poderia apostar aqui que dos 11 eleitos, 8 com viés de centro. 4, talvez ali. 4, talvez. 1, com certeza, né? 2, com certeza. É o Léo.
o Leonassi, com o movimento bolsonarista, e o outro é o Canuto, que se elege também. Eduardo Canuto. Tem algum outro na opinião de vocês? Não, eu não vejo não. Com essa identidade, né, conservadora, eu não vejo outro cara além do Léo Dias aqui. Eu perguntei isso aí justamente pelo fato de que, como o Júnior até citou, o eleitor do Bolsonaro, ele viu no Bolsonaro um movimento apartidário, certo? A partir do momento em que esse movimento, que era um movimento de direita por si só, né? Ele teve que ter vínculos com partidos para ser imposto, aí que foi o problema. Tá entendendo? Porque é o seguinte, a gente vê São Paulo aí. Todas as pessoas, né? Os bolsonarianos, eles sentem-se representados pelo Nunes lá, Não. né? Então, muitos deles eles foram apoiar uma pessoa que estava criando um movimento, no caso o Massal, que lembrava o que o Bolsonaro tentou implementar aqui. Exatamente. Que é um governo sem essa história do toma lá da cá. Esse antissistema, né? Justamente. Então, quando você tenta fazer um trabalho em cima fora do sistema, o sistema ele tenta usar você para querer taxar você, seja ele por um partido, seja ele por uma ideologia. Eu vejo dessa forma. E aí, Juninho? Não, concordo com o Saulo, né? Então a gente viu que o Bolsonaro, né, houve, sem fato, não resta dúvida que houve algum acordo, né, entre ele e Valdemar, porque não é possível um cara que sempre lutou, né, pela honestidade, a integridade, né, e você se render a não apoiar um cara como o Salles, que é um conservador nato, né, o Salles, um cara de direita que com certeza levaria essa eleição em São Paulo. Mas aí, por conta de acordos partidários, sacaram o Salles de lá e resolveram apoiar outro cara. Então você vê que daí já se perde assim aquela coisa que não é mais essas bandeiras, essas pautas que interessam. Né? E Bolsonaro, infelizmente, caiu nessa lambança aí de dar ouvidos ao Valdemar, um cara que já foi preso, né, na Lava Jato, um político que vem manchado de corrupção, e infelizmente o povo, por mais que tenhamos assim aquele carinho pelo ex-presidente, mas o povo não é bobo, né? Bom, pesquisa saindo do forno, capa do site da Globo, do UOL agora, Quaest, ela faz a pesquisa em São Paulo, informa que o Nunes tem 45% dos votos válidos e 33% bolos. É uma pesquisa que demonstra, tá aqui ó, deixa eu ver se dá pra ver, vou baixar o brilho aqui. Tá no Ó, site da Globo agora. Eu nunca, nos últimos 2 meses que esses portais mostram as pesquisas, eu não vi alguma pesquisa, se tiver alguém pode me corrigir aí nos comentários, não mostrar os votos válidos, né? Ele está mostrando aqui o percentual dos dois candidatos para mostrar que o Nunes, na minha opinião, essa forma de mostrar a pesquisa pode ser válida, ela é registrada no TRE, mas a forma como se mostra a pesquisa, ela diz muito. Tá tendenciando aqui, né? Como sempre, todo dia que eu abro o site da Globo ou do UOL, não são matérias que o Código de Ética Jornalístico aprovaria. Né? Confiável, né? Não é questão nem de ser confiável, a informação ela é verídica. A forma como se dá ela é tendenciosa. Eu escuto isso com estudante na época de jornalismo, tá no meu podcast, Vinícius Moraes, se eu não me engano, que ele questiona o advornalismo, né, que é aqueles repórteres que são advogados, que vão até um estabelecimento, que nem o repórter Ben Mendes e o Celso Russomano da Patrulha do Consumidor.
E eles fazem lá uma defesa do consumidor, quando na verdade ele deveria dar o direito de resposta, eu perguntar o que está acontecendo para a empresa e avisar antes que está. E se a empresa, por acaso, ela, por exemplo, quisesse se pronunciar através da sua assessoria de imprensa, a assessoria de imprensa no mundo foi criada para isso. Só que eles não deixam, porque eles querem resolver tudo ali na hora. Então essa forma de que a imprensa está se fazendo, querendo manipular a opinião das pessoas, é muito clara, né? Através dessa pesquisa aqui, como se mostra, ela diz muito, porque ela diz aqui, ó, o Nunes tem 45 e o Boulos tem 33. Para deixar numericamente o Nunes abaixo de 50%. Esses números, se ele mostra os votos válidos, ele sobe para 55%, né? Vou clicar na matéria para ler. Margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, 74% dos eleitores de Marçal ficam com Nunes. E Boulos fica com 54% de Tabata. Aí mostra os percentuais de 45% e de 33%. Vamos descer mais um pouquinho. Ele fala como que foi construída a pesquisa. Mas não mostra em votos válidos. Não mostra. Ricardo Nunes 38%, Guilherme Bolo 28%, indeciso 26%, brancos e nulos. Os votos válidos é isso aqui, ó. É eles desconsiderar os brancos e nulos, né? Porque no segundo turno é um ou outro que ganha. Vocês sabem disso, né? Não é um ou outro, não tem chance. Então ele pegar esses percentuais aqui e transformar em 50% para algum dos lados. Basicamente é isso. Como? Desconsiderando os votos brancos e nulos. Mas eles não fazem. A forma que a imprensa lá age, isso aí já está com muito tempo, pô. Já está com muito tempo. Muito, muito, muito. Você vai pegar o exemplo aí do nosso excelentíssimo senhor presidente do Brasil, Luiz Inácio. Luiz Inácio, de início, né? Ele era taxado como um militante, né? Depois da era FHC, ele se passou a ser o exemplo de brasileiro, né? Não é por nada que o governo dele se perdurou por anos, né? O que eu acho interessante é que toda vez em que tem uma pessoa que isso acho que é a função da imprensa, né? Que é a de informar a população a realidade. Mas toda vez que tem uma pessoa que ela age contra o sistema, a ponto de mostrar uma ideia para valorizar o cidadão como ele realmente deveria ser valorizado, a empresa vem e abafa. No lugar dela ser um ponto de vista, ela se torna um instrumento de um terceiro lá, de um pessoal, sei lá, de um ponto de vista partidário, de uma ideologia, para querer empurrar isso para a sociedade que tem menos acesso. Aliás, essa questão da imprensa é uma das coisas que mais me motiva, sabe? Quando a gente cria uma empresa, a gente cria a missão, visão e valor dela, né? Que é os conceitos que vão verticalizar a sua força, né? De onde você vai tirar a energia para poder criar a sua rotina do dia. E o que mais me motivou esses anos todos foi a forma como a imprensa tem sido tendenciosa, tentando. Porque assim, eu consigo enxergar nitidamente que existe uma parcela grande da população que ainda só tem a informação através do Jornal Nacional. E essa parcela, na minha visão, ela é refém, né? E é desprezada ao mesmo tempo, porque essa parcela da imprensa, né, que são numericamente a menor parcela, mas aqui representa mais, né, porque são dois veículos super importantes, a Globo e o portal da UOL. Hoje está acompanhado pela Record, um pouco pelo SBT também, mas principalmente esses dois. Ela fala com mais gente,
fala com a maioria da população, e chega onde o sinal do telefone não chega. E eles sabem disso. Eles sabem. O William Bonner, como editor-chefe do Jornal Nacional, quando ele prepara uma notícia, ele sabe que ele vai falar diretamente com esse povo. Ele está preparando, ele está digitando lá, e ele não fala assim, ó, vou falar uma notícia para o Brasil. Ele, não, quero falar com aquele povo ali. Ele faz isso. Isso daí me dói, eu consigo ver isso, entendeu? Isso me dói, porque tipo, ele traz o modo de ver dele para o pessoal, né? É o pessoal, né? Pessoal, que não deveria. Que não deveria. E aí Silvio Santos fala o quê? Para Raquel Sherazade: eu não contratei você para dar opinião. Eu contratei você para ler o teleprompter, para ler fato. Que era isso o papel da imprensa que o código de ética do jornalista fala, né? Que você tem que fazer, você tem que ler a notícia. Se o cara tomou um tiro, tomou um tiro. Não tomou um tiro porque estava roubando e ele merecia tomar porque estava roubando, né? Aí você tem que ler, tomou um tiro às 3 e tantas da tarde, após, tem que ler assim, entendeu? Mas os caras não. Isso é uma das coisas que me motiva, velho. E hoje, né, Rodrigo, nós não temos mais jornalismo, né? A gente tem são ativistas, né? Ué. Ativistas que tá nítido hoje que eles são tendenciosos, sim, né? A maioria de esquerda, né? Que tenta desacreditar, né? A notícia verdadeira, os caras distorcem. Então eu vou dar um exemplo aqui, certo? Na gestão do presidente Jair Bolsonaro, ele foi até a Arábia Saudita e a imprensa colocou o seguinte: Bolsonaro viaja para encontro com ditador anticristão da Arábia Saudita. Já quando foi com Lula, Lula viaja para encontro com o primeiro príncipe, com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Então você vê, veja, foi dois pesos e esse duas exemplo, medidas, né? Veja, não repita, por favor. Você resumiu na prática o que eu falei na teoria anteriormente. Então, pode falar de novo. Não é jornalismo. Como era a manchete né? do Bolsonaro? Na viagem de Bolsonaro à Arábia Saudita, foi: Bolsonaro viaja para encontro com o ditador anticristão da Arábia Saudita. E quando foi com o Lula, Lula viaja para encontro com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Então você vê dois pesos e duas medidas, né? Então você vê a tendência que é hoje o jornalismo brasileiro. Então, isso é muito ruim. Aí o que eu expliquei antes sobre essa matéria? Como eu diria que é ler o teleprompter, que nem Silvio Santos diria. Para os dois, tanto para Bolsonaro e para Lula. Bolsonaro viaja para... Como que é a matéria para dele? Para encontro com ditador anticristão. Lula viaja com o ditador anticristão. Ou, ao contrário, verdadeiro. Porque não é característica do cara. Exatamente. Se ele dissesse para o Bolsonaro, ó, ele se ele é ditador, para o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. E para o Bolsonaro, para o Lula, para os dois, é a mesma matéria. Porque são características. Ele é ditador, mas ele é príncipe. Mas se você usa em momentos a informação de forma... que vai tendenciar a notícia, né, para um lado ou para o outro. É porque ele era verde. E o Maduro? O Maduro é amigo pessoal hoje. Né? Você pega aí o exemplo até aqui mesmo. Cara, se você olhar certas matérias, né, de certos jornais, você se compadece com a causa do Maduro, do que ele está fazendo com o pessoal de Venezuela. Tá entendendo? Então, o problema todinho é justamente isso. A partir do momento em que existe essa questão do pessoal na informação, né? Quando você deixa de passar a informação nua e crua para a população e quer levar de uma forma tendenciosa para que ela absorva essa informação por causa do seu terno, do seu status, da quantidade de seguidores que você tem, acaba acontecendo que as pessoas elas vão ser os seus robozinhos. Só que aí eu vi uma coisa também muito massa, viu, velho? Que... Quem é o jornalista? Meu Deus, não sei se foi o William Vac. Eu acho que foi o William Vac. Foi o William Vac numa matéria.
Fui num podcast. Depois eu vou soltar. Quando eu soltar esse como é Tumblrline, como é aquele, esqueci o nome. Tumblrline, né? Desse podcast aqui, eu vou soltar um link sobre essa matéria do William Vac para fazer referência. Ele fala sobre a Globo, né? Ele disse que tem uma frase que é muito como que uma empresa ela funciona, ela está rodando, lucrando, ganhando bilhares e bilhares de dinheiro, e de repente, por um viés ou em busca do poder, mas ele fala de outra forma, eu estou dizendo agora, essa análise é minha, ela resolve se autodestruir. E isso, ao longo dos anos, sendo potencializado, e ela não dá um passo para trás. Ontem, por conta da falta de energia em São Paulo, por uma série de fatores que está acontecendo, a Globo teve a pior audiência da história dela, marcou 10 pontos no Ibope. Claro que teve também essa representatividade importante da galera de São Paulo, mas com tudo isso, em outra época, não chegaria essa perca todinha, entendeu? E mesmo com toda essa verticalização, esse declínio de audiência da Globo, perca de faturamento, ela quer impor o viés dela. Ela quer colocar, olha, a minha fantasia é essa, o meu jeito de pensar é esse, eu sou forte desse jeito. E é engraçado isso quando a gente olha para a história. Em 1964, na guerra, na ditadura militar, 1974. 64. Mas eu acho que isso aconteceu alguma década para frente. Foi 1974 mesmo, por aí. Depois a gente pode pesquisar. Que o dono da Globo é o Roberto Marinho, emite uma nota, um editorial, né, falando sobre isso. Que participamos da Revolução. Aquele editorial que até o Bolsonaro leu todinho, né? Aí ele assume que a Globo erra, né? Que a Globo participa, aliás, ele apoia a revolução. E depois a Globo emite outro editorial corrigindo o próprio Roberto Marinho, né? Agora já no ano 2000 e pouco ela faz isso. Então é como se a Globo tivesse no caminho contrário do que a própria essência dele tem, né? Os fundadores da Globo fez, perdendo uma parcela grande do público dela que gera a monetização deles e não tá nem aí, por causa de alguma ideologia que eu não sei qual é, velho. O problema todinho tá em cima disso aí. Eu vejo hoje, com o avanço da tecnologia e tal, a função dos influencers nessa mesma pegada, tá entendendo? Vamos imaginar que a Globo ela seria esse influencer. Então, se ela disser compre isso, a informação é essa, tem muita gente que tira isso como uma verdade, mesmo ela sendo a verdade. Tá entendendo, Rodrigo? Só que quando você molda uma verdade, você faz com que a pessoa ela entenda aquilo ali da forma que você queira que ela entenda. E o exemplo que o Júnior soltou aqui, a questão até também do ditador da Venezuela, o Maduro, né? Eles tentam, não é endeusar, é romantizar certas coisas. E quando você romantiza certas coisas, né, como milhares de pessoas tendo que passar pela fronteira, passando fome, creio eu que muitas pessoas não chegaram nem no Brasil em canto nenhum sofrendo. Quando você romantiza isso, você também não pode. Já na opinião, você também não pode chegar e falar da ideologia do outro. Ah, mas fulano de tal fez isso. Né? Tem um conceito que eu gosto muito de usar, que é aquele que a gente chama de bala trocada. Né? Que quando está no pessoal, a informação que realmente tem que ser dita, ela não é dita. Né? Ela fica na bala trocada. E isso acaba até lhe descredibilizando, porque eu vou chegar e dizer,
Eu fiz errado, mas você também fez errado. Mas o errado são os dois. Tá entendendo? E isso aconteceu muito na questão da imprensa, quando tinha muito daqueles ataques. Ah, mas a Band, a Jovem Pan, a Globo, o SBT é de direita, é de esquerda, e quem perde no final de tudo isso é a população. Infelizmente, né, estamos diante de um jornalismo que realmente é a emissora oficial do Lula, né? É do Planalto. Você vê a verba publicitária da Rede Globo, ela votou no topo de novo, de 66 milhões, né? Então ela tem que falar bem do cara, de verdade. No governo Bolsonaro, isso foi cortado. Então, o que eles tinham que fazer? Mas ainda assim, isso me fez lembrar de um discurso. Ainda assim, eu não consigo entender, velho. Eu não consigo. Essa questão do William Vac que ele fala, né, do declínio da Globo, porque 64 milhões, você falou 60 milhões? 66. 66 milhões é a verba publicitária da Globo. Velho, um Big Brother era 300 milhões, 200 milhões. Vá achar hoje patrocinador para pagar 50 milhões de um Big Brother, se achar, entendeu? Essa questão, assim, a área comercial é muito forte, véio, muito pujante. Eu sou da área comercial e eu sei um pouquinho, eu entendo um pouquinho dessa questão de patrocínio, que eu sei quanto essas indústrias gastam. Uma indústria, velho, eu não vou citar aqui o nome da indústria, mas eu sei de uma indústria que em um período, para algumas sessões no Faustão, na época no Faustão, eles pagaram, acho que foi 22 milhões de reais. Algumas sessões, era tipo assim, 5 ou 6 sessões, tá ligado, velho? Então, 66 milhões do governo, hoje é importante para eles, mas como é que eles resolvem perder tanto dinheiro ao longo de uma década no máximo para ganhar 60 milhões? Essa conta não fecha, velho. É porque eles querem enfiar ideologia mesmo, eles querem mexer com a cabeça das pessoas e que o contrário é certo na minha visão, entendeu? Que é o contrário que é certo e a opinião deles que vale. É em busca do poder, velho. E assim, em busca né, Rodrigo? das prerrogativas, não é em busca do dinheiro, entendeu? E eles estão vendo que estão perdendo, né, espectadores, estão perdendo patrocinadores, mas mesmo assim, diante de todos esses números negativos, os caras não desistem. É porque lá na frente pode agariar então, alguma coisa. então você vê que... Eu nunca vi ninguém querer investir. Hoje eu vi uma matéria que a Toyota quebrou, né, cortou com essa causa LGBT, né, por conta justamente da negatividade, né, na sua produção. Então esses caras que apoiaram esse movimento, depois eles sentiram, né, na pele de verdade, né, e agora estão resolvendo cortar. E a Toyota saiu fora, né? Antes, essa semana tinha sido uma outra grande empresa e hoje foi a Toyota. Então você vê, e mesmo assim a Rede Globo ela não desiste. Ela continua aí com essa ideologia, com esse cada viés. vez que a gente fala numa pauta, parece que a gente ainda está ultrapassado, que é uma coisa tão antiga que já perdeu até o valor, essa questão da pauta da ideologia de gênero, LGBT, essas coisas assim, porque a gente já está agora numa... Veja a pauta que a gente está. Aí cada vez eles conseguem se inovar, a gente está na liberdade de expressão. Hoje ela é mais importante do que todas as pautas, velho. Antigamente, 2014, 10 anos atrás, era essa pauta. Aí depois foi outra, aí daqui a pouco eles vão inovar e vai ficando para trás e aquela dali vai virando uma pedra. E a gente vai sendo... Eu fiquei feliz falando de liberdade de expressão porque o X ele voltou, né? Eu fiquei feliz. Voltou 28. diante de grandes acordos, né? Você sabe milionários, dizer né? Multas, né? Você sabe dizer se foi feito um depósito errado, né? Sim. Esse depósito errado foi corrigido ou ele perdeu esse dinheiro? Eu não tenho essa informação, viu? Tem como vocês buscar aí enquanto a gente conversa? Na hora, Busca aí, eu queria essa informação. O depósito do X. Depósito do X, será que eles perderam 28 milhões de reais? Foi 28? Cara, para um cara que ele tem capacidade de acabar com a fome no mundo, acabar com a fome na África, né? Mas Mas sente, aonde véio. não? Você acha que não sente? 28 milhões sente, velho.
Meu Sim. irmão, É muito dinheiro. eu tava lendo Eu acho que hoje. ele tá puto, velho. Eu acho que Elon Musk deve estar puto da vida, velho. Ele não deve estar feliz, não. Se foi 56 e. E o Saulo tocou no assunto aqui, liberdade de expressão, né? Parabenizou aí a volta do X, mas hoje nos deparamos novamente, A né, censura, né? com a censura. Hoje foi a vez o deputado Marcel Van Hatten, né? Foi intimado pela PF por falar na tribuna, cara. Então você vê que aos poucos esses caras estão silenciando, cara. Um representante legal do povo, né? A tribuna é onde o político ele vai expressar, né, o anseio da população, a indignação da população, e nem lá mais o cara pode falar. Ele tem que ser podado, né? Tem que ser podado. Então é Inclusive terrível, com a cara. prerrogativa, né? Com prerrogativa, exatamente. Então o Supremo não quer saber, passa por cima de prerrogativa, de tudo, é do jeito dele e acabou-se. Então, se nós não nos atentarmos, né, em resistir, né, a esses abusos, infelizmente, meu irmão, vai acabar de uma vez por todas. Mas eu acho que a gente tem que resistir, mas resistir de uma maneira que a gente tem aprendido com o erro, né, velho? Porque eu não acredito que. Hoje eu não tô acreditando mais nessa questão. Eu cheguei aí para o quartel, velho. Eu cheguei aí para os quartéis. Mas eu não acho que aquele seria o caminho mesmo. Hoje na questão assim do avanço da humanidade, de tudo que a gente passou, de ir por esse caminho, eu acho que é uma questão, o Cabo Bebeto falou, tem que vir do povo, velho. É na hora do voto, entendeu? É na hora do voto, porque se, por exemplo, o Congresso quisesse hoje, tivesse uma galera massa lá no Congresso Nacional, não fosse um Rodrigo Pacheco da vida, quisesse pautar, se não quisesse pautar o impeachment, porque ele juridicamente achasse que é uma questão muito avançada para que o ministro Alexandre de Moraes fez, né, de uma punição muito grande, ele constituísse uma CPI, como é? Constituição e Justiça, né? Uma CCJ, né? Para que avaliar, por exemplo, dar anistia para aquela galera do 8 de janeiro, porque ali tem senhoras, velho. Tem senhoras que os netos estão chorando as faltas dos avós, porque tava no quartel. Tem um cara que todo dia solta vídeo, não sei se você já viu, que tá foragido lá no Paraguai, que o ministro, excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, bloqueou a pensão da mãe dele para punir ele que estava lá, e a pensão que sustentava a base familiar dele, pagava inclusive uma faculdade de uma filha que ele tinha, que não faz mais a faculdade. Quer dizer, com quais viés legais eu não entendo, mas se de repente eu estiver falando alguma besteira, tinha que ter alguém que tivesse uma voz que explicasse isso para a sociedade civil. Porque é o que transparece. Transparece que o ministro está punindo quem tem o DNA de quem estava no dia 8 de janeiro próximo. Porque esse rapaz que está lá foragido pedindo anistia lá na Argentina, ele não chegou aí para o Congresso. Ele estava no quartel quando foi cercado e ele conseguiu fugir. E por ele ser uma pessoa que tinha voz ativa, era um pastor, né? Aí ele lê, todo dia ele lê lá o mandato de prisão para ele, a coisa que ele tem da mãe dele, bloqueio financeiro das contas da família todinha, velho. Realmente só não enxerga quem não quer ver a realidade, porque realmente você vê, teve o cara que tava vendendo picolé no dia lá, e o cara tomou uma condenação agora, não sei quantos anos, pô. Então, tem que ser punido essa galera que realmente fez a baderna? Tem.
né? Mas aqueles de fato que nós vimos, né, pelas câmeras, que abriu porta para manifestante entrar, para filmar. Pô, esses caras estão todos na rua, cara. Era isso que eu ia falar, tem que dar transparência também. É. Por que que o ministro, na época, ministro Dino, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, era ministro da Justiça, mandou prender, bloquear algumas câmeras, pegar aqueles DVRs que tinha as gravações internas de lá e justamente gravações que poderiam comprovar que teriam infiltrados. E essas gravações até hoje não se tornaram públicas. Do movimento que é dito como terrorista no mundo inteiro. Entendeu? Então você vê, Rodrigo, que mais de 60 câmeras, o cara veio com apenas 8 câmeras aí para mostrar. O resto o cara pagou. E não há explicação, né, porque isso aconteceu. Então você vê nitidamente que há uma perseguição, sim, né, por aqueles que têm uma visão diferente da dos caras. É nítido. Então você vê que todo o processo que é imputado sobre essas pessoas são ilegais. Não tem base jurídica nenhuma, né? Tem aí, né, o desembargador, né, Sebastião, bastante coerente, né, nas suas análises. Então você vê que vários advogados também falam que ninguém tem acesso aos autos do processo, é tudo sigiloso, que só o ministro Alexandre de Moraes tem, e ele faz o que quer, condena o cara estava passeando lá, vendendo o picolézinho dele lá, o cara foi preso. Então você vê, cara, que realmente esse ministro é vingativo e ele tá realmente para calar a todo custo essa galera que tem uma visão diferente. Essa é uma verdade. Sim, eu estava pesquisando aqui, Jovem Pan, né? Foi depositado 28,6 milhões em conta errada. Numa conta do Banco do Brasil. Aí o Moraes destacou, vou ler na íntegra aqui, Moraes destacou a urgência na regularização dessa situação, uma vez que o depósito foi feito em uma conta diferente da que deveria ter. Pois é, mas o que é essa regularização? Não entendi esse trecho. É a multa. Essa regularização é mais ou menos o seguinte. Ele estipulou uma multa em cima do que estava sendo dito. E daquele trâmite todinho entre ele... Não, mas aí na matéria, se você ler, eu li essa matéria, ele diz que a regularização do depósito é para que o depósito vá para a conta correta, que foi depositado numa conta errada. Quando ele fala a regularização, a minha questão é o seguinte, é que a Caixa Econômica Federal deveria fazer o trâmite interno para poder pegar, buscar esse dinheiro e transmitir para a conta correta, ou o X deveria fazer um novo depósito e aí duplicar? Não é duplicar não. Não, porque foi feito um novo depósito. Foi feito, se você for buscar depois... Não sei se houve o reembolso, né? Não sei se houve, outro, né? Foi feito um novo depósito. E aí? Foi duplicado ou não foi? Aí vai ficar igual o pessoal do 8 de setembro, né? De sigilo. E se foi, dá 56 pau, velho. Só pra vocês terem ideia do tanto que é isso daí. Agora, os Estados Unidos foi 70 milhões o patrocínio dele para o Donald Trump. Ressaltando aqui também, né, nesse processo aí, a gente viu a perseguição que houve no Felipe Martins, né? Que era um cara ligado ao Jair Bolsonaro, né? Que não houve prova de que o cara estava aqui, que ele estava aqui, na verdade, não estava nos Estados Unidos. A polícia de lá, né, confirmou que ele não, nessa data realmente ele não tinha dado entrada lá. E você ouve recentemente, agora você viu, que houve um vazamento entre juízes, né, e secretários do ministro Alexandre. Então você vê que houve ali um conluio, né, para incriminar essa pessoa. Mas aí abafaram o caso e não deu em nada, né? E segue o jogo. Alexandre ditando aí e dando as regras de jogo, infelizmente. Eu sou muito fã da Constituição,
quando ela diz que os três poderes elas têm que entrar em equilíbrio, né? Então, a partir do momento em que um desses poderes ele tem pleno controle com os outros, vai dar errado. Vai dar errado. E a gente está vendo isso. Eu me esqueci qual é o nome do direito que o deputado tem de falar o que ele pensa, o que ele quer e defender a causa dele. Imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar. Então, se um deputado, eu vou ser até bem caricato, se um deputado disser, não, eu quero aprovar a bomba atômica, né? Eu lembrei até do podcast passado. Eu quero. Só a favor, viu? Rapaz, vai começar, Juninho. Então, se o deputado ele tem essa liberdade parlamentar de botar o discurso dele, né? Não existe outro poder que deveria ser contra isso. Tá entendendo? Então, quando começou a se cortar isso, cortar esses deputados que teve diversos que foram censurados ao longo do tempo aí, principalmente uma galerinha aí da direita, que foram censurados, foram presos, respondendo processo e tal, a primeira resposta que eles tiveram, não, mas eu não tenho imunidade parlamentar, eu posso falar isso. Isso daí era um princípio básico. Se isso daí foi uma virada de chave. Se isso tivesse sido respeitado desde o começo, nós não estávamos onde nós estamos hoje. Porque essa virada de chave foi naquela briga com Maria de Rosário, que Bolsonaro perde o processo depois. Como é que ela, em Congresso, que o salão do Congresso ainda ele é preservado, a questão da imunidade parlamentar, o salão verde, né? Que é chamar assim, ele em entrevista para a Rede TV, ela chega, interrompe, chama ele de estuprador, ele em retaliação diz que não estupraria ela porque não merece, e ele ganha um processo, acho que de 30 mil reais, e é punido por conta disso. Ele perde, no caso, um processo, né? Ela ganha. Porque, tipo, é duas crianças brigando. Quem começou? Foi fulano. Fulano começou que vai ser punido, velho. Pois é. Pois é. Então você vê, Saulo, você abordou uma questão muito importante, Rodrigo, também, a questão do salve-conduto que Jair Bolsonaro deu para o Daniel Silveira, né? Então houve foi assinado, né, para que ele, né, tivesse, né, novamente todos os direitos, né, preservados. E o STF foi lá e revogou aquilo ali e acabou-se. E deu a canetada e prendeu o cara. Mas em tempos atrás a gente viu que o Lula também deu para um cara aí, um italiano, né? Um bandido, né? Sérgio Batista. Então você vê que aí tudo certo. Mas quando foi com o Bolsonaro, né? Que era uma imunidade, uma prerrogativa do presidente, o STF foi lá e na canetada lá revogou isso aí. Então você vê claramente que há sim uma perseguição e que alguém, né, se não os senadores, tem que frear isso aí, né, esses abusos. Essa questão de frear, a gente na Comissão de Constituição e Justiça recentemente teve um ganho nesse movimento, que foi justamente o avanço da petição, da análise da questão dos direitos do Supremo, né, que não pode fazer o voto mais só. Eles tinham que fazer o voto em turma, né? Limitado, né? Limitar mais eles. Então eles não poderiam mais votar de forma monocrática. Aí foi questionado isso, dizendo que o Supremo seria o Supremo, né? Aí eu vi um vídeo bastante interessante daquele... Como que é o nome? Rony alguma coisa, véio, do PL também, 2 milhões de seguidores. Ele faz um monte de vídeo bacana, ele falando sobre essa questão, como que uma pessoa pode ser mais importante do que um congresso que representa o povo. Pois é. Porque, tipo, uma coisa é você decidir em turma, outra coisa é você acordar de mau humor, com a caçola virada, dar uma canetada, e um congresso nacional não pode decidir se aquela canetada que você deu, porque nesse caso, nessa leitura que eles fizeram desse relatório, se um ministro fizer uma decisão monocrática, eles poderiam, o congresso em turma, analisar, né, se tiver maioria, anular
a decisão daquele ministro. E eles não, quem é o Supremo, e eu sou o Supremo, e eu posso determinar o futuro da nação Uma coisa em que eu detrimento queria... dos representantes da população. Uma coisa que foi pregada muito com relação até à prisão a libertação, a descondenação, não sei como é que fala na questão do que o Lula estava preso e soltou e tal. Descondenado, Na verdade, juridicamente foi anulado os processos dele. Pronto. Não foi anulado, né? Ele não foi para... Teve uma instância que não existia. Não, mas ele foi anulado. Todos os processos dele foram anulados porque eles entenderam que a corte de Curitiba não era a corte adequada para julgar os processos do Lula. Aí começaria tudo do zero de novo, teria que apresentar denúncia, então ele foi anulado. Ele não foi inocentado, ele foi anulado. Não Entendeu? foi inocentado, exatamente. Ele foi descondenado. Agora, me diga como. Desculpa de interromper, só vou voltar para o seu assunto. Essa mesma corte que anulou foi a corte que aprovou o processo, tramitar e julgar depois da quarta turma do TRE, lá no Rio de Janeiro, eu acredito que fica a quarta turma. Do TRE não, Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional, TRE. Não. Tribunal Regional, Tribunal Regional TRJ, né, de Justiça, que é a quarta turma lá, eles aprovaram também a segunda instância, terceira instância, quantas instâncias teve no mundo? Ele foi condenado. Foi condenado. E o cara vai lá e diz, não, agora que eu falei há 2 anos atrás eu estava errado. Ele mesmo disse. O que ele diz, ele anula. Aí o ponto de vista que eu queria chegar, Rodrigo, é justamente isso. Quantos criminosos não foram soltos por causa desse tipo de atitude, né? E juridicamente, você que entende muito mais do que eu, um processo ele pode ser usado como base de outros, né? Então, muitas das pessoas que estão sendo condenadas hoje abrem margem para que outras sejam julgadas no futuro e condenadas também. Tá entendendo? Aquela balança, né, da justiça cega que a gente vê aí, né, na frente do ministério, ela está pendendo para um lado, né, que é o lado do ponto de vista de quem está com a caneta na mão. E isso vai acabar refletindo de uma forma tão grande que mais na frente, até um podcast que você colocar a sua opinião, você pode ser julgado por cima disso. Amigo, isso que você está falando é uma coisa muito grave, né? Que aconteceu no nosso Brasil. No dia 7 de novembro de 2019, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que mudou a posição e derrubou uma decisão que ajudou, mas era outra palavra que eu queria usar. Ela beneficiou diretamente o ex-presidente Lula, né, que naquela oportunidade, a prisão de segunda instância. Só que junto com ele veio uma cambada, milhares e milhares de pessoas que já estavam presas e tiveram que ser soltas. E hoje o processo o grande problema da justiça brasileira, além da morosidade que as pessoas sofrem muito, né, da demora para poder os processos tramitar e julgar, é a infinidade de recursos que tem. Então hoje, eu sendo sincero para você, com pouco entendimento, não sou advogado, tá, gente? E aí vou trazer um advogado depois, vou bater um papo com ele para perguntar onde é que termina, onde é que é findada a prisão. Porque eu não consigo mais ver. Né? A não ser que, tipo, parece que se for júri popular, né? Aí não tem jeito. Se for júri popular. Mas se tiver uma prisão normal, qualquer prisão, e o cara couber um pinguinho de recurso, ele não pode ser preso mais. Então aí vai para primeira instância, não, primeiro vai para STJ, né? STJ, aí depois vai para primeira instância, a primeira instância é essa, aliás, aí depois vai para segunda instância, aí cabe recurso, e ele não pode ser preso, velho.
E aí passou 22 anos, é prescrito e pronto. É o que está acontecendo. Eu, sinceramente, eu tenho medo do que possa acontecer mais à frente. Né? Porque daqui a pouco, Rodrigo... O Juninho tem uma solução aí. Eu tenho a solução. Não, mas não falo não. Eu tenho uma solução. Você vai me comprometer aqui, mano. E eu acho que creio que metade da população brasileira também pensa como eu. Esquece. Nem fala para o YouTube não desmonetizar. Vai sobreviver, né? Vai sobreviver. É nítido que há uma insegurança jurídica no nosso país, né? Onde apenas uma pessoa, né, por ordem monocrática, ela determina tudo no nosso país hoje. Nós estamos vendo isso. E não há como o advogado questionar, porque não há recurso para ele. Não há o auto, né, do processo, não tem como chegar no advogado. Então você vai julgar o quê? Sobre o quê? Qual a acusação? Então realmente é complicado. A realidade hoje da nossa justiça brasileira está chegando num ponto que, infelizmente, não há como... E a OAB não se manifesta, né? A OAB não se manifesta, a OAB não... muito pelo contrário, a OAB, em causas importantíssimas, que em conversa com qualquer jurista do país vai dizer que está errado, como, por exemplo, na questão da prisão em segunda instância, em outros temas muito relevantes do país, como, por exemplo, recentemente na descoberta, no vazamento dos áudios do ministro Supremo, do assessor do ministro do Supremo Tribunal Federal, de qual ele faz declaração que o ministro ele agiu como polícia, né, fazendo investigação, dando orientação de como os laudos que ele ia validar posteriormente, assinar depois, olha, isso daqui realmente condiz com o que a lei diz. Né? Ele construiu um roteiro para que aquilo ali viesse para ele do jeito que ele queria validar, através dos assessores. E a OAB, que é a força que poderia equalizar um pouco, não tem se manifestado. A OAB no Brasil não tem representado o povo e principalmente não tem representado a Carta Magna, aquele símbolo de justiça que todo advogado respeita. A OAB não tem feito isso. E não só em relação à direita, não é em relação à direita, não é em relação à esquerda, não é em relação à ideologia, é em relação ao povo brasileiro. A gente precisa ter segurança. A gente não tem mais segurança nas ruas, a gente não tem mais segurança para ir no supermercado, não tem mais segurança para levar nosso filho para a escola. Isso tudo por causa dessa movimentação política que os últimos anos tem acontecido. Entendeu? E a OAB deveria determinar o que... Se não determinar, não. Se não tem poder de justiça, dizer pelo menos, olha, isso aqui está errado, para acumular um livro de história de decisões erradas e depois, hoje a gente tem um embasamento jurídico para levar-se para uma coisa superior, para a ONU, para alguma pessoa que pudesse validar e defender a população. Como eu falei, eu vou dar um exemplo aqui, outro exemplo, da questão daquele... do Clesão, né? Conhecido como Clesão, que foi morto lá na Papuda, né? Então você vê que ele tinha um parecer favorável, né, da PGR para a soltura dele, mas foi ignorado pelo Alexandre de Moraes, né? O cara apresentava um quadro bastante grave, né? Estava bem debilitado, tinha um parecer favorável à soltura pela PGR e mesmo assim o ministro Alexandre ignorou isso. E o resultado foi a morte do cara. Então, vem cometendo crimes e é preciso ser investigado sim, gente. Porque senão nós vamos ficar refém, né, de mãos atadas diante desse cara aí. A verdade, vou voltar aqui a falar com alguém que possa estar ouvindo a voz de um morador da periferia de Alagoas, do mundo de Maceió, que vem conversando com a população e tem sentido essa sensação com as classes das mais diversas classes sociais da nossa sociedade, da A a D. A verdade é que
essa insegurança jurídica que a gente está vivendo, ela tem trazido essa sensação de medo até de dormir, né? De você estar vivendo numa Venezuela, num país ditatorial. É uma sensação de que a gente já está vivendo isso, entendeu? E eu não estou questionando aqui de forma jurídica, eu não entendo, tá? Eu não sou um analista jurídico, mas com tudo que a gente vê, essa guerra de prerrogativas, né, de lei, de recursos, onde ninguém é punido de forma eficiente e eficaz, a não ser aquelas pessoas que participaram de movimentos no dia 8 de janeiro, né, ou que se posicione contra o Supremo Tribunal Federal. Essas pessoas podem ser presas, as outras não são. E a liberdade de expressão hoje não existe mais, né? Ela é ponderada, né? Eu lembro de quando a gente tinha uma imprensa que era protegida, você tinha o direito de dar notícia, né? Mesmo com toda a imparcialidade ou parcialidade, você tinha o direito. Hoje, se você falar, por exemplo, e aqui eu não vou falar não estou falando, tá? Tenho medo de falar, não vou falar, mas eu vou trazer uma prova disso daqui, que se você falar das urnas eletrônicas, por exemplo, você é preso. Então, isso é uma sensação de realmente de que a gente não está vivendo num país democrático. Cadê? De medo, né? Sensação de medo de falar alguma coisa, se expressar. Porque eu estava até conversando com tem um amigo meu que ele é extrema direita mesmo. E ele sempre usa essa tecla. Eu nunca vi um Black Bloc ele ser preso igual um manifestante do 8 de janeiro. Black Bloc ia pra rua, queimava pneu, quebrava prédio público, pichava, fazia tudo. E no final de tudo, ia lá, era preso, respondia um processo, estava todo mundo solto. A mesma galerinha que saía para lá para fazer as manifestações, em uma semana, na outra estava fazendo a mesma manifestação em outro local. Né? Então a gente vê que realmente existe 2 pesos e 2 medidas. Né? E infelizmente esses 2 pesos e 2 medidas está em cima de ideologia. É uma pena isso, né? Mas vamos ver onde a gente vai parar se a gente tiver para onde ir mais, né? E Maceió? E Maceió? Os vereadores eleitos, Juninho. O que é que você achou aí do quadro? Mas eu já esperava, né? Eu dei aqui alguns nomes que realmente conseguiram. Vocês dois, né? Deram nomes e vocês foram bastante. Eu gostei do jovenzinho, o jovenzinho conseguiu. O David, né? O David do IPHL também gostei. Legal, apesar de eu não conhecer o trabalho dele, assim, mas é um bom nome, né? Um cara novo aí na política. E tomara que lá não se contamine, né? Com dos que não comprou voto, viu? Um dos que não comprou voto. Um dos que não comprou voto. Tô dizendo que ninguém comprou, mas esse eu tenho certeza que esse não comprou. Então foi legal. Ele deu emprego, que eu sei que ele deu emprego de dar foda por meio das plataformas digitais. É o trabalho da plataforma dele, dele. Não foi em troca do voto, mas... Eu sei. A eleição para prefeito já era esperado, né? A vitória do JHC. Eu acho que o exemplo que você falou de Atalaia, que até na oposição já tinha, né, aquela coisa, já ganharam. Aqui também a oposição também tinha essa certeza de que JHC levaria, né? E dos vereadores, alguns nomes, eu acho que tivemos 9 nomes, né? Novos aí, assim. Novos, vamos precisar aqui, eu acho que foi. Que não eram, né? No caso, que foram eleitos, né? Mais novo na política foi só o David, né? O restante já foi, mas assim, não estava exercendo mais. E foi bacana, eu gostei. Um amigo meu ficou de fora, uma amiga minha também, mas é tudo na hora
de Deus, né? Quando Deus quer, né? Eu sinceramente achei ainda pouca porcentagem do tio J lá, né? Do JHC. Porque Eu achei muito. eu não vi movimentação política a não ser daquele trio elétrico na frente do apartamento dele, que foi uma coisa que eu não vi sendo comentado nas mídias, né? Dos Calheiros junto com Que acordando a esposa dele lá? acordando. É. Eu não vi aquilo. Não, mas ali ele se vingou no voto, né? Agora eu vou dizer uma coisa aqui também, viu? Vou aproveitar também, que hoje eu tô olhando muito na câmera, vou falar de novo. O JHC ganhou em Maceió, mas eu gostaria de dizer humildemente que ele não ganhou com o meu voto. O JHC não ganhou com o meu voto. Se ele contar lá, abrir, puder, aí eu vou abrir para vocês. Meu voto, essa eleição, pela primeira vez em 35 anos de vida, foi anulado para prefeito. E aí, vocês me perguntaram por quê? Porque JHC, eu acho JHC uma pessoa. Lenilda Luna teve aqui, ela falou o que eu acho dele. Ela falou, ele é um menino. Ele é um menino. Ele não teve respeito com a população de prestar contas. Se ele não queria participar do debate porque ele já estava ganho, já estava safo, ele tinha que ir para as sabatinas. Ele não foi para nenhuma sabatina. E depois, no primeiro dia depois de que ele ganha as eleições, ele começa a participar das entrevistas. Quer dizer, uma questão meramente boçal e que deixa a desejar para um cara que quer ser governador do estado. Agora, na eleição de 2026, eu duvido ele fazer isso. Aí eu desafio, eu duvido. JHC vai participar de todas, sabe por quê? Porque ele vai ter de frente Renan Filho. E Renan Filho teve... não subestimem, viu? Galera, não, quem não gosta da turma do Renan, não goste, mas não subestime. O MDB aí teve uma representatividade altíssima. Tem gente dizendo, não, mas com a eleição de Maceió ele vai levar 2026. Não leva, velho. Não leva. E vá pro interior que você vai ver a força do MDB. Viu, Rodrigo? Então, num podcast passado, eu tinha ressaltado, né, justamente isso, que o MDB estava construindo bases nas prefeituras, né, dos interior. Então a gente viu que a maioria esmagadora era tudo do MDB. Né? E vai ser muito difícil o JHC aí conseguir muito ganhar. Muito difícil não. Vai ser pau a pau a próxima eleição, porque os votos que ele teve Maceió vai puxar para cima. Mas ganho não tá não. Eu só tenho medo de que se porventura ele for governador, quem vai ficar como prefeito de Maceió? Rodrigo Cunha, o vice dele. O meu medo é esse. O vice dele é o Rodrigo Cunha. Não, velho, mas olha, eu vou falar uma coisa pra você. O que a galera tem contra Rodrigo Cunha, velho? Ele traz emenda pra Maceió, traz emenda pra Alagoas. Eu já vi várias emendas dele. É um cara que eu já encontrei com ele nos corredores. Todo ano ele me entregava um panfletozinho com as coisas, comprovando as coisas que ele fez lá no Norcon Empresarial. Eu trabalhava lá no Norcon, ele linha sala em sala, ele mesmo pessoalmente. Sala em sala, ele deixava um folheto para dizer o que ele fez naquele ano, né, o que ele ia fazer, as propostas dele. Assim, a galera não gosta dele. Eu tenho visto vários analistas políticos falar, né, sobre isso, né? Mas eu não tenho nada contra Rodrigo Cunha. Eu também não tenho, não. Eu tenho minhas ressalvas, né, contra o Rodrigo Cunha, porque foi um cara que entrou promissor lá, né, pro Senado, um cara que ia, né, ali bater de frente, né, mas foi o contrário, né, a gente vimos um cara muito morno lá, que ficou em cima do muro, né, na eleição de 2018, né, pro presidente, ficou em cima do muro. E assim, a postura dele foi justamente hoje a postura do presidente Bolsonaro, um cara que ficou em cima do muro ali, para que lado eu vou, né? E acabou com que realmente a população viu que ele foi só mais um lá. Mas as votações dele foram importantes. Ele teve várias votações aí que puxou para o viés ideológico.
né, de direita. Ele defendeu causas importantes aí. Você puxar na história aí. O contra que eu tenho era quase isso que o Júnior comentou. É que ele chamou certas pautas até que para Alagoas. Tem diversos precatórios, né, que foi uma pauta pesada que ele colocou não só para a capital, mas também para todo o interior, né? Mobilizou diversas pessoas em cima disso e depois que ele conseguiu a sua querida cadeira, ele sumiu, pô. Entendeu? Eu não vejo, não. Mas vamos lá. Cadê o Cício? Rapaz. Rapaz, eu não sei nem qual foi a quantidade. 1.700 tralalá. Poxa, foi bom. Bom? Foi bom. Para um cara que foi prefeito, né, 2 vezes, né, como eu tinha falado aqui antes, né, o Cícero, ele não ganharia, ele não ganha mais nem para síndico de condomínio. Fala ali, é o seu corte de hoje, vá. Cícero, eu falei para ele aqui que ele não ganharia nem para síndico. Ele fez, rapaz, não diga isso não. Eu falei, mas essa é a verdade, né? Infelizmente ele se perdeu, né, naqueles processos que teve, na máfia do lixo. E isso aí acabou com a carreira dele, cara. Acabou com a carreira dele. Foi inocentado o bichinho, pô. Agora ele votou contra os Uber, né? Ele votou contra os Uber a favor dos taxistas. Ele tem uma frota de táxi, né? Né? Pois é. Não é só táxi, não. Sim. É isso. Quem mais perdeu? Cara, quantos votos teve o Rui Palmeira? 5 mil e poucos votos. 5.600 e poucos. Ele entrou, né? Entrou. Agora, sabe o que é engraçado? Pronto. O que eu achei interessante nisso daí é porque Cícero Almeida, para a periferia, né, se chegar em certos lugares de Maceió, ele foi considerado um dos melhores prefeitos que existiu. Tem gente que endeusa ele aqui. Isso que eu não entendi essa votação. E o pior é que o Rui Palmeira ele foi considerado até pelo monte de... Eu já vi diversos podcasts, fóruns e tal. Diz que foi o pior prefeito que teve em Maceió. E o cara teve uma votação dessa. Agora me explica essa mágica. Nenhum Quer que eu diga? Pra mim, muito dinheiro. Pra mim, nenhum dos dois, sinceramente, nenhum dos dois, pra mim, minha opinião, foi um ruim prefeito. Hoje, com a maturidade que eu tenho, e apesar de eu ter feito uma oposição dura, apesar de pequeno, que eu sou ainda, né? Mas eu fiz uma oposição firme contra Rui Palmeira na época que ele era vereador, prefeito de Maceió. Mas hoje, olhando para trás, assim, com o nível de assim, a gente acaba amadurecendo mais, né? Eu vejo os dois saindo com a popularidade alta, né? E com um mandato bom. Pistas, ruas, cada um na sua área, né? O legado que Rui deixa, né? Essa questão de paviamento, né? Ele fez mais ruas do que 5 prefeitos juntos, eu acho, né? E fez muita mesmo. Você olhava para Maceió. Outra coisa, Maceió não tinha buraco na época do Rui, né? Os buracos veio a acontecer nessas pistas principais já no mandato do atual prefeito JHC, mas com a anuência da BRK. Por conta da BRK, na verdade, né? E só que a prefeitura de Maceió não tem feito um trabalho que ela deveria fazer, na minha visão, né? Um dos viés que eu não voto no prefeito, atual prefeito JHC, é isso. Ele entra na justiça, pede o Ministério Público para atuar, processa, mas qual a eficiência e eficácia disso? O que é que a população tem que haver de esperar? As pistas tudo sendo destruídas. Eu sendo prefeito, se eu fosse prefeito, né? Qual era a minha obrigação? De eu ver um patrimônio da minha população ser destruído. Eu consertava, velho. Manter, né? E depois eu ia brigar. Primeira coisa, eficiência e eficácia. A eficiente é o fato de fazer o que se deve fazer. Eficácia é fazer da melhor forma. Foi lá, processou, tá esperando causa ganha, reverter, que eles vão consertar as pistas. Foi eficiente, fez o que deveria fazer. Mas foi um prefeito diferente por causa disso? Não. Ele deveria fazer todo o recapeamento com a melhor qualidade. Isso é um dos pontos.
da melhor qualidade e processar para poder reaver o investimento que ele fez com juros e correção monetária. Aí é a minha visão a respeito disso. Uma coisa que me deixou triste mesmo, falando até nisso, Juninho aqui tá de prova, que era barro, pô. Principal a pista nova, né? O povo chama a pista nova da Santa Lúcia, era barro. Manuel Afonso de Melo, né? Francisco Afonso de Melo, era barro. Barro, lama. Ela não era. A gente jogava a bola direto aqui, pô. Aí o que aconteceu? Veio e foi feito. Fez o asfalto. Com menos de um mês a BRK veio e rasgou a pista todinha. Ó, só um resumo, viu, para vocês do quadro dos 27 vereadores. Você me perguntou agora há pouco. 17 vereadores reeleitos, 9 vereadores novatos: Milton Ronalça, delegado Tiago Prado, Alain Pierre, Janine Beltrão, Thales Diniz, Rui Palmeira, Jonathan Zomena, David do Emprego AL e Silvio Camelo. Silvio Camelo Filho, isso. Quem não conseguiu se reeleger em Maceió? Dr. Kleber Costa, do PL, Dr. Valmir de Melo, do PT, Fernando Holanda, do MDB, João Catunda, que perde num dia e no outro taca o pau nas redes sociais. Vocês viram isso? Não, cheguei a ver não. Viu não? Mas vou terminar aqui e vou voltar para esse assunto. João Gabriel, o Joãozinho, e o pastor Oliveira Lima. No PL, 11 cadeiras, MDB 4 cadeiras, PP 3 cadeiras, PSB 2 cadeiras e os outros partidos, PV, União Brasil, PSD, Solidariedade, PDT, PT, Podemos, 1 cadeira. Essa questão do João Catunda, velho, foi muito engraçada. Vamos terminar já o nosso podcast, eu vou trazer ela para fechar. João Catunda perde no dia 6 de outubro. No dia 7 de outubro, ele vai para as redes sociais, porque o povo também não tem limite, né, velho? O povo vai chamar o cara de ladrão. Aí é fogo, velho. Aí foram lá, esculhambar o cara. Você tá rindo de quê? Não, amor. Eu lembrei de Atalaia, pô. Véi, ele tocou o fogo nos comentários e disse assim: agora eu não preciso mais medir minhas palavras. Agora, e outra coisa, vou gastar meu dinheiro. E vocês estão aonde? Era pra ele esperar dia 1º. Dia 1º era pro cara só voando só marcada. Verdade, velho. Eu vou procurar aqui pra ler na íntegra. Vamos conversando aí. Ó, o que eu achei engraçado, isso aí me lembrou do discurso de um candidato lá em Atalaia, Maurício Tenório, amigo meu pessoal. Maurício Tenório, ele vereador e foi candidato contra a Cecília. Só que, quando teve a transição do poder, que a Cecília entrou, ele foi o cara que disse: eu sou oposição e vou até o final como oposição. Aí, pra fazer um resumo da história, é mais ou menos assim: tudo que tinha de errado em Atalaia, Maurício Tenório estava lá. Certo? Se fosse na sua área, você ligava: olha, tem um buraco aqui na minha porta, eu vou ligar pro Maurício. Aí, Maurício, vem cá, pô, tem um buraco aqui. Ele ia: olha, tem um buraco aqui, fazia vídeo. Se olhar pro Instagram dele, era o que mais tem, o que mais tem era vídeo. Aí passou o tempo, ele teve os 2.000 votos dele. Aí ele fez: oxi, velho, peraí. Aí tem o discurso. Depois eu vou fazer um cortezinho, eu vou colocar até o link do discurso dele na parte que ele tá falando, pô. Ele chega lá e faz: cara, o povo chegava pra mim e fazia: Maurício, mas todo mundo fez o coração. Isso na Câmara, terça-feira passada. O cara chegava, fazia isso, mas fazia o coração. Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar da minha vida. Eu não quero saber disso não, mas não, eu quero fazer o meu. Meu irmão ri demais. Eu ri demais. Interessante que teve na eleição 2018, era Rui Palmeira, prefeito aqui. E o JHC. E JHC, né? É. Aí tava tendo uma reforma, né, no Jaime Miranda. Não, Jaime da Altavila. Né, uma reforma pintando e tal. E tinha um cara aqui, que eu não vou citar o nome dele, é meu amigo.
que apoia muito, né, o Rui Palmeira, né? E ele postando lá, aqui, obra do prefeito e tal, tal. E eu fui lá e comentei. Falei, bom, de parabéns. Mas eu queria fazer uma pergunta. O prefeito fez isso porque ele é bonzinho ou porque é uma obrigação dele, como gestor? O cara, mas outro prefeito não fez. Eu digo, independente, cara, isso é obrigação dele. Então, essa coisa do cara dizer, o prefeito asfaltou o bairro tal, gente, é um ofício dele, é obrigação dele, né? Não é porque ele é bonzinho, não foi com o dinheiro dele, não. Isso é dinheiro nosso. Pagar salário em dia também, né? Não é ser bonzinho. Então, o que esses caras, esses caras, geralmente eles tentam, né, colocar na mente das pessoas que ele é o cara que não, gente. É a teoria do robô pouco mais robô. Ele tá ali para fazer aquilo mesmo. É o famoso. É uma coisa que eu comento muito. O tem que fazer e o que se pode fazer, né? O que é que tem que fazer? Para que a gente elege o político. Eu tô votando em um vereador e num prefeito para que ele cumpra o trabalho dele. Porque ele é um servidor público, ele serve a população, né? Então, se um prefeito ele paga um salário em dia, se ele coloca para arrumar uma rua, se, por exemplo, no caso do vereador, se ele chega e coloca uma indicação porque o poste da minha rua tá queimado para que seja consertado, ele tá fazendo o trabalho dele. Sabe o que é, velho? É a teoria do robô mais fez. Essa teoria é assim. Acaba disse, velho. Meu pai foi candidato aqui em Maceió em 2012. Na época teve, acho que 800 votos, pouco voto. Ele teve. Mas uma das coisas que eu vi ao lado dele é incrível, velho. Essa questão da trajetória da campanha, né? Lá pra cá ele não quis mais, né? E uma das coisas que eu vi foi assim, ó. Disse assim: ô Eli, é o seguinte, ó. Eu vou lhe dar a fórmula mágica de se perpetuar no poder se você ganhar. O primeiro passo é o mais difícil. Ganhou, aí eu vou lhe dar a fórmula de você como se perpetua. Se você roubar no primeiro ano 20%, no segundo 20%, no terceiro roubar 20%, no quarto ano de mandato, no quarto você roubar 100%, já vai ser bom e você vai ficar para sempre, porque você vai fazer o que nenhum fez. Porque o cara quer entrar e no primeiro ano roubar 100, no segundo roubar 100, no terceiro roubar 100 e no quarto roubar 20, para fazer os 80%, porque o quarto ano é o que está na memória afetiva das pessoas. Elas vão lembrar disso, né? Então, mas só que quando você fazer muito, também vai ficar na memória afetiva. Você fez 3 anos ali, né? Mas você roubou um pouquinho e tal. É o tal do roubar, mas fez, né? Aí é o que a galera tá achando. E voltando aqui sobre João Catunda, velho, eu vou ler. Não foi roubar não, viu? Eu quero corrigir aqui. Errado. A menina não disse que ele estava roubando. Ela só disse assim. Então, uma eleitora questionou o fato de Catunda não ter sido reeleito com mais de 5 mil votos. E a menina só disse assim: ainda bem que não foi, comemorando o fato da derrota do candidato. Foi quando João Catunda não reagiu bem, o comentário disparou. Não preciso mais medir minhas palavras, então foque-o. Em português. Escreveu e em seguida o vereador não eleito comenta para a mesma candidata: quem vai chorar é tu, que segue liso por aí. Agora, aqui eu curto a vida e falo o que eu quiser. Manda a boa, como é que tá por aí? E puxou uma foto dele no resort, no paraíso, tá ligado? Então. Ele esperava pro dia 2, né? Ele esperava pro dia 2 tem aqui os prints dele, velho. Na moral, eu achei ele. Aí, em meio bate-boca, a leitora que fez o questionamento anterior ainda brinca com a situação. Calma, galera, só fiz uma pergunta. E por fim, João Catunda afirmou que quem fala o que quer, escuta o que não quer. Fecha aspas, velho. Então daí você já tira, né, a postura do candidato, né? A gente tem o político que merece, né? Olha, eu não vou falar da trajetória dele, né? Eu sou um cara muito imparcial nas coisas.
eu não votaria no João Catunda, mas eu não gosto também da postura dos internautas, velho. Eu acho os caras muito agressivos mesmo, velho. De certa forma, eu acho que a galera tá com tanta raiva, velho, que esquece também que tem gente ali por trás, né, velho? Tem pessoas ali por trás. Mas talvez pra essa mulher ter feito esse comentário, na certa ela deve ter passado por alguma coisa aí, né? Ninguém sabe o que tá por trás, né, Ninguém Juninho? sabe o que tá por trás. É. Né? Para ela ter desejado, ainda bem que não foi eleito, O que ela tem de informação, né? O né? que ela tem de informação, né? Então, Bom, mas eu também não sei. mas eu sei, mas não vou falar não. Esse Juninho é nervoso demais. A Eu sei, produção mas eu vou ri falar. ali, viu? A produção ri que a gente Eu sei, mas não vou falar não. Já perdeu mesmo, então deixa quieto. Deixa quieto, né? Deixa eu falar lá. Então vamos lá. Deixar em sigilo. Deixa esse giro. É. Tu não sabe de nada, Juninho. Vamos embora, gente, ó. Quer falar mais alguma coisa a vocês? Tranquilo. Tranquilo? Vamos embora. Vamos embora. Próximo Obrigado, episódio, boa semana noite. que vem, se vocês... Vou deixar aqui, viu, galera? Uma caixinha na mesa. Vai ter aqui uma caixinha na mesa. Eu quero fazer ao vivo, mas eu disse a eles dois. Só vou fazer ao vivo quando os dois chegar no horário. E eu vou deixar uma caixinha na mesa aqui. O cara que chegar 10 minutos atrasado aqui vai ter que botar 50 conto dentro na hora, velho. Na hora. Eu pago uma pizza. Né? A compra pra pagar uma pizza é 20 conto, 30 conto. Não. Pizza prêmio é 50 pau, velho. Aí, eu vou querer logo aquelas de 70. Aqui. Aí você... Fechou? Vamos embora. Beleza. Casal da aposta aqui, viu? E você, querido ouvinte, queria agradecer por permanecer conosco até o final dessa jornada mais uma vez, com nossos amigos aqui, Saulo e Júnior, que tem feito uma trajetória incrível aqui com a gente, acompanhando toda essa corrida eleitoral aí, trazendo informações de qualidade para vocês. A galera tem pesquisado muito para poder trazer informações, estudado sobre todo o cenário de forma imparcial. Pedir a vocês aqui que continuem nos assistindo, compartilhe. No YouTube tá muito difícil de crescer. Eu tenho humildade para falar isso. A gente tem hoje nem 800 seguidores no YouTube. A gente tem que fazer cortes, jogar no Instagram. E eu descobri agora essa outra plataforma, o TikTok, através de Juninho, numa conversa que a gente teve aqui. Eu não queria postar muito no TikTok. Ele falou, não, mas lá sobe mais gente e tal. A gente vai fazer os posts através do TikTok. A gente viu que funciona mesmo. Na última live que a gente fez aqui, subiu 700 pessoas em tempo real. Mas pedir a você para ajudar a gente a crescer nessa jornada aí, né? Porque para entregar um vídeo no YouTube tem que fazer investimento, promover, pedir a galera para poder assistir. A gente hoje tem apesar dos pesares, nos podcasts daqui de Maceió, a gente tá na faixa ali, né, de visualização, mas a vontade que tem no peito é de entregar informação para todo mundo, né? Fazer vocês compartilhar com a gente. É muito pouco ainda para o que eu tenho vontade de que isso aconteça. Então, pedir a vocês aí que compartilhe, ative o sininho, o sininho e Faça o triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. E o mais importante, se inscreva aí no canal, viu? E ativa o sininho. Você viu o triplo C na forma do M. Esse cara é bolsonarista. Entendi. Esse Você entendeu a mensagem subliminar, né? Subliminar. Valeu. E aí, Saulinho? Compartilha. Compartilha, segue e fiquem atentos aos cortes. E ativa o sininho. Né? Ativa o sininho. Sua rede social, Juninho. Júnior Silva 6508. É difícil, mas Corta esse meio assim. Não tem não como mudar lá, velho? eu acho que eu vou fazer Tenta, isso lá. tenta. Vou tentar lá. SAULU, Saulo _Santos. Saulo _Santos. Acompanhe também no Luau Podcast no Instagram. E nas 3 redes sociais a gente tá soltando aí. O Juninho já tá engajado no TikTok ali. Vamos embora. Vamos embora. Aqui Valeu. não é bombaltão, Valeu, galera. Abraço.